Você pode aplaudir a Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Dona Zezé é uma benção, né? Quantos gostam do café da Dona Zezé aí? Quantos foram mexidos aí pelo testemunho da nossa irmã Zezé? Você pode aplaudir a Jesus pela vida dela, pela casa dela, pela família dela, amém? Graças a Deus. Evangelho de Jesus, capítulo 8, Evangelho de Mateus, capítulo de número 8. Graças a Deus. Feliz em ver aqui algumas pessoas. Meu amigo, quanto tempo, hein? Elcio de Assis. Que prazer, viu? Ter você novamente aí conosco, nossos amigos. Que Deus em Cristo Jesus abençoe a sua vida. Hoje pela manhã tivemos aqui um presente de Deus, como sempre. Deus sempre visitando o seu povo. Isso que é importante, né, irmãos? Grato a Deus por mais este domingo estar nesta casa e poder servir ao nosso Deus. Amém? Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8, diz assim, versículo 1, 8, verso 1. E descendo ele do monte, seguindo uma grande multidão, eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes tornar-me limpo. Versículo 2 de novo. E eis que veio um leproso e adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode me tornar, ou outra versão, limpo. Olhe para cá. Nós estamos diante de um texto muito conhecido, do conhecimento de todos. Capítulo de número 1, capítulo de número 2 de Mateus até o 6. Trata-se do início do ministério de Jesus. Falar desse início do ministério de Jesus, para nós, é um privilégio muito grande. Ver a trajetória que o mesmo percorreu, os caminhos que ele correu, dá-se para falar algumas partes da vida de Jesus. A primeira parte é a parte antes do teu nascimento, onde todos nós conhecemos o processo que ele enfrentou na sua caminhada, na sua trajetória, tendo que fugir corrido para o Egito. Esse é o período dele, período de até os 12 anos, período dos 12 anos até os 30 anos. Ninguém sabe dizer o certo que Jesus, na verdade, percorreu ou fez nesse período dos 12 até os 30 anos. Há quem diz que nesse período, alguns historiadores vão relatar que nesse período ele conheceu algumas cidades, caminhou outros. Vão relatar acerca que nesse período ele ficou trabalhando na carpintaria do seu pai. Bem verdade também que alguns episódios, passagem, vai narrar algumas trajetórias que o mesmo é chamado do carpinteiro, filho de José. A terceira parte é a parte que eu mais gosto, que é o início do seu ministério. Aos 30 anos e aos 33 anos, Jesus dá início ao seu ministério. Nesse período de 30 anos, Jesus provou sabores e dessabores da vida. Jesus soube o que é amar, Jesus soube o que é a paixão, foi machucado, foi traído, provou sabores e dissabores da vida, a arte de viver. Vivenciou períodos difíceis no seu período. É claro que no período da humanidade de Jesus, ele tinha uma particularidade muito interessante, que ele procura o mais rápido se tornar na parte mais humanidade, para que pudesse atrair mais pessoas longe de você. É claro que nesse período também o próprio Senhor Jesus, como seu ministério terreno, como foi falado aqui, provou sabores e dessabores da vida, na caminhada, adversidade, dificuldade, mas também Jesus teve o seu período ali na sua divindade. É bem verdade que quando nós vemos os milagres de Jesus, e um dos primeiros milagres de João, capítulo 2, quem vai narrar é João, naquele processo que nós conhecemos, processo de transubstanciação,
onde tem ali a transformação da água pelo vinho. Jesus começa a usar a sua forma divina nesse período e nesse teria. É claro também que como forma humana também nós entendemos algumas dificuldades. E como homem também, muita verdade, algumas dificuldades que o mesmo enfrentava. Como homem andou nas terras áridas da Palestina, foi traído uma vez, mas como Deus também teve o privilégio também de andar sobre as águas. Como homem também foi ferido, espoteado, esbofeteado, passou por algumas dificuldades na vida, mas como Deus também provou grandes e grandezas de Deus nesse período. O capítulo de número 2, 3 é interessante, que quando ele parte para o Egito, e no capítulo 3 ele está retornando, porque Herodes havia morrido. Porém, quem está assumindo agora o governo agora da Judéia é o seu filho Arquileu. Uma vez que ele fica sabendo, ele vai então para as terras baixas de Jerusalém, Galileia, conhecer outras áreas mais terríveis. É nesse período que ele começa a escrever a sua história. Capítulo 2 e 3 vai narrando que tem alguém que vai preparar o caminho para ele. O seu nome é João Batista. João Batista dá testemunho acerca de Deus. João Batista está no deserto da Judéia, e olha só que interessante, Jesus também tem a sua parte humilde, a tua parte de simplicidade. João está batizando no deserto da Judéia, diz que tem uma fila para ser batizado, e quem está na fila? Jesus está na fila para ser batizado por João. Ele sai desse período, João tem a sua partida, Jesus agora vai montar o seu colégio apostólico. Ele sobe no capítulo 4 no monte, aquilo que nós conhecemos como o Sermão do Monte. Percebe os senhores, o sermão começa no capítulo 5 e ele só vai findar no capítulo 8. Jesus sobe e começa a pregar um dos mais lindos sermões. Se você for perceber, você é muito mais inteligente que eu. O número que ele sobe para começar a ensinar, dar o ensinamento, dar uma série de seminário lá em cima do monte, chamou a atenção do povo, porque no meio da cidade há um burburinho, porque tem um nazareno no alto do monte pregando uma mensagem de vida. Quem está passeando pelo meio da cidade está falando exatamente assim: Deus resolveu quebrar o silêncio. O período interbíblico foi findado, porque tem alguém no alto do monte trazendo uma palavra de renovação, uma palavra de vida. Agora olha só que interessante, quando ele sobe com um grupo pequeno. Quando ele desce no capítulo 8, ele já está descendo com uma multidão, porque a palavra que ele estava trazendo naquele período era uma palavra de confronto, era uma palavra, renovadora. O conteúdo da mensagem que ele estava pregando no alto do monte foi tão violento e tão terrível que atravessou as muralhas babilônicas, atravessou as muralhas de Jerusalém. Digo e provo, porque quando ele desce, está vindo na direção dele um leproso, e é esse leproso que eu quero tratar com vocês nessa noite. O leprosário, ele ficava fora dos muros da cidade. Alguém está sabendo que no alto do monte tem um nazareno pregando uma palavra, curando, transformando e melhor, trazendo vida. As pessoas voltaram a sonhar, as pessoas voltaram a se comunicar, porque tem alguém com uma palavra de vida. No alto do monte estão os fariseus, os saduceus, um trinca de pessoas pregando acerca do reino de Deus. É interessante, vale a pena ressaltar, era um ambiente comum que se utilizava para poder exercer o elogio, para poder falar de ensinamento, porque o ambiente se tornava audível. Jesus utilizava das estratégias para que a sua palavra tivesse mais alcance. Quer ver? Percebe que quando ele está na beira do mar, ele pega o barco de Pedro, mas na finalidade de ter um alcance maior na areia. Não é porque era ali difícil, era um ambiente que se tornou fácil. Então era comum os mestres, os leis da época subir o alto do monte e dar os seus ensinamentos, dar ali os seus arautos. É nesse período que o monte ficava cheio. A festa está excelente. Nós percebemos na descida do monte que tem uma multidão lá em cima. É uma festa interessante, é uma festa linda. Então Jesus resolve a parar a festa lá em cima no monte e resolve a descer do monte, porque tem alguém na entrada do monte que precisava ouvir a voz dele. A palavra lá do alto alcançou as muralhas dentro de Jerusalém. Alguém sai de
dentro do leprosário, porque queria ser curado. A finalidade, Igor, do leproso é ser curado. E a lepra, queridos, ela é de um sintomas terrível. Todo leproso, ele tinha a função de viver fora dos muros da cidade. Se você tivesse um comércio dentro da cidade e se aparecesse na sua pele uma mancha, acabou para você. Você não tinha direito de ir em casa, se despedir das crianças, dar um beijo na família. Você era levado para fora da cidade. Por quê? Porque a lepra, ela tem esse sintoma. Ela tem o primeiro sintoma, Liana, de te mutilar. O segundo sintoma é de te mutilar. E o terceiro sintoma é de arrancar a sua vida. O primeiro sintoma é a mancha. Você pode ser uma pessoa excelente, um ótimo patrão. Pastor Antônio, pastora Roseli, vocês fazem um excelente trabalho. É bem verdade, o Ministério de Louvor e todos aqui que lideram alguma área, e todos aqueles que recebem um abraço, essa é a realidade. Meu amigo Isaías, tem uma pessoa excelente, todo mundo gosta de você, todo mundo te abraça, mas um dia que aparecer uma mancha no teu corpo, acabou para você. Tudo que você fez há uns anos atrás acabou. Por quê? Porque a lepra, ela tem esse sentido. Pode ser a melhor pessoa, Tiaguinho, tu pode ser uma pessoa excelente, mas um dia que na tua pele aparecer uma manchinha, acabou, você já não é mais o mesmo. Mas sabe o que me deixa feliz? É que lá em cima tem uma festa rolando, mas ele para a festa lá em cima e vai descer, porque tem alguém marcado pela vida, destruído pela vida. Quem é? O nome dele é a graça. Ele desce lá de cima, para tudo lá em cima, só para te alcançar, só para te bastar. Todos os dias ele tem a funcionalidade, eu tenho o privilégio de ser resgatado por ele. Oh, coisa boa é ser resgatado com ele. É no período da crise, é no período da adversidade, é no período da marca, é dentro do leprosário. É nesse momento que o pai te abandona, a mãe te abandona, todo mundo te larga, mas ele para a festa lá em cima para descer aqui na Betel e dizer: eu tô contigo, eu tô contigo. Só se você acredita nisso aí, desce do monte, pega na mão dele e diga: sozinho você não fica. Chacoalha a mão dele aí e diga para ele: sozinho você não fica, porque enquanto nós estivermos na dependência dele, a graça vai te alcançar. Quem pode adorar a Jesus? Jesus, ele desce do monte. Está vindo alguém porque a palavra chegou. Ele sai do meio da cidade e a lepra faz isso com a gente. Hoje não, é tido como uma hanseníase. Muitos faraós da época tinham esse problema. Não tinha cura. Então as pessoas tinham sua dificuldade. Ela marcava a sua vida. Você não tinha, Douglas, a oportunidade de ir até a sua casa, lá no Rio 2, e provar o último cordeiro com ervas amargas que a Juliana está fazendo para você, acabou. Por mais que você, de repente, conversaria com os doutores da lei, que precisava somente dar um beijo na testa dela e voltar a sentir novamente o cheiro do perfume, não. Você tinha que ir diretamente para o leprosário. Na porta do leprosário tinha um sacerdote com uma navalha na mão, na mão para cortar a sua cabeça, e te jogava para dentro do buraco. O leprosário, ele ficava depois dos muros da cidade. E depois dos muros da cidade você caminhava aproximadamente mais 13 quilômetros. E nesses 13 quilômetros cavava um buraco debaixo da areia. Pegava você pelo braço, que construiu uma história linda, uma família linda, e jogava dentro daquele buraco. E você não podia sair mais dali, porque você corria o risco de contaminar outras pessoas. A gente atravessa às vezes dificuldades como essa. Tem período na nossa vida que a gente começa a saloquear, falar sozinho, porque não tem com quem fala com a gente. A gente está isolado, está preso dentro do buraco. As únicas pessoas que tem para você conversar, e a conversa no leprosário era essa: como é que é a sua perspectiva de vida? Eu cheguei aqui ontem. Outros, eu já cheguei aqui, eu já perdi
perdi, porque você vai perdendo coisa. A primeira sintoma dela é te marcar. Dentro do leprosário, a conversa era essa: eu não consigo mais ver a minha família. É muito tempo que eu não vejo a minha família, porque a marca, o problema na pele, a dificuldade, aquilo que externou, se tornou visível e me jogaram dentro desse período. Eu estou no meio de pessoas que eu não conheço, e lá dentro do leprosário tinham pessoas também com as mesmas dificuldades, marcado pela vida, marcados pela dificuldade. E o segundo sintoma da lepra, ela te torna insensível, porque você não sente dor. Eu não sei se você já teve um privilégio, ou melhor dizendo, o desconforto de conhecer uma pessoa com hanseníase. Diz que na bocal onde está, ela não sente dor, ela coça, mas não sente. Uma certa vez eu estava assistindo uma reportagem no Amazonas, uma reportagem justamente sobre isso, a hanseníase. Então saiu uma senhora de aproximadamente 70 anos de idade. Ela virou para a repórter e disse: você quer saber de fato o que é a hanseníase? Porque naquele período ali, muitas pessoas é contagiada, porque o lugar é úmido. Eles moram basicamente em cima de rios, riachos, e tem muita dificuldade, parede úmida, dificuldade, pessoas morrem de tuberculose direto ali. Então ela pegou, chegou na beira do fogo, encostou a mão na beira do fogo, e a repórter regalou o olho para ela e disse: e a senhora não está se queimando? Ela virou: isso aqui é hanseníase, porque ela nos torna insensível. A gente não consegue, ouvir mais ninguém. A gente tem dificuldade porque a dor e a marca proporciona isso pra gente. É por isso que hoje eu não critico ninguém que chega dentro da igreja, não levanta a mão, não dá um glória, reclama da vida. É porque só Deus sabe o que ela está enfrentando. Às vezes ela está vivendo dentro de um buraco, às vezes ela está vivendo dentro de uma dificuldade, porque a sociedade abandonou. Mas eu tenho um recado de Deus para ela nessa noite. Ele está descendo do monte e vai te segurar pelo braço e vai te arrancar desse buraco. Desse sintoma você não sente. Terceira coisa, você vai perdendo aos poucos membro do seu corpo. Alguém está bebendo uma água e de repente pega, cai um dedo, cai um nariz dentro d'água, porque ela vai te mutilando aos poucos. Você não consegue mais sorrir, você não consegue mais segurar, quem sabe, uma água, um copo, porque está tudo comido. As cartilagens, os nervos já não têm mais força, já não tem mais sensibilidade. Vai morrendo aos poucos, porque a marca faz isso com a gente, nos arranca, nos coloca dentro da prisão. Você não sente dor nenhuma. O problema da lepra era esse, porque ela aqui é no emocional. Você não consegue sentir dor, você perde nariz, você perde braço, mas a dor é isso aqui, é uma prisão interna. Quem consegue entender, e nem você consegue explicar que de fato está acontecendo. Marca, insensibilidade, e o ápice dessa doença, gente, é a morte. O governo dava a oportunidade uma vez ao ano. Você tinha direito de visitar um parente, um pai, uma família que está dentro do leprosário. E acontecia mais ou menos assim: você chegava próximo, muito próximo à cidade, e ficava aproximadamente 600 metros. E ali quem está na entrada ali do leprosário citava o nome: Luciano! Aí a minha família a 600 metros: está aqui a família dele. E aí você saía daquele buraco e falava: família, eu ainda estou vivo, talvez o próximo ano eu saia daqui. Outros levantavam e diziam: fulano, ele saía: estou vivo ainda, mas não me visita mais não, porque o meu rosto está catavélico, minha imagem já não é mais a mesma. Eu gostaria muito de dar um abraço em vocês, mas eu não posso, porque eu perdi os meus braços. Levantava outro, quem sabe, gritava: família, eu ainda estou vivo, mas pelo andar da carruagem só me resta algumas horas.
Então deixo aqui o meu abraço, deixo aqui a minha satisfação e revelo. E aquilo vai matando ele aos poucos. Só tinha uma forma de você sair do leprosário. Você tinha o direito de sair. A oportunidade que eles te davam, você pode até sair, porque para a sociedade ter lepra era um opróbrio, para a sociedade ter lepra é uma vergonha. Só tinha uma coisa: você tinha que sair do leprosário. Sim, você tinha que colocar um sino no pescoço e outro na mão, e gritando pelo meio da cidade: leproso! Leproso! Você só tem uma opção: sair desse buraco e se expor diante da sociedade. Quando você andava pelo meio da cidade, Douglas, o pessoal já sabia, por conta do cheiro, por conta do sino, do barulho que você ia fazendo pelo meio da cidade. E vinha ele leproso, quem sabe sem uma perna ou com uma espécie de bengala, dizendo: leproso! Ele escuta falar que tinha alguém no alto do monte que estava trazendo uma palavra de libertação. Então ele caminha, Douglas, mais de 13 quilômetros, gritando pelo meio da cidade, dizendo: leproso! Leproso! E quem sabe quem está na sociedade direito, vivendo à margem lá, ele está dizendo: aqui você não vive mais. Porque a lepra faz isso, ela nos abandona. A conversa dentro do leprosário era dessa: eu já preguei, eu já fui, eu já cantei, eu já fiz, mas eu não faço mais. E vem ele pelo meio da cidade: leproso! Você tem que se expor, você tem que gritar, porque você está vindo na cidade, na maneira com que você vem vindo, caminhando, andando, as pessoas vão se afastando de você, mas só tem uma opção para a sua vida. Qual? Imagina a conversa: eu vou ficar aqui mesmo, sabe? Melhor a gente ficar por aqui, porque já perdi o nariz. E você? A boca. E você? Perdeu uma perna? E você, meu amigo, perdeu quantos dedos? 5. Perdeu a mão direita? Não vai tocar mais bateria? Já tocou a bateria? Você que era o baterista da Betel, mas hoje você não consegue, por quê? E você não consegue tocar baixo, por quê? Porque perdeu os dedos. Então uma conversa é essa: eu não toco mais. E o que a gente faz? A gente fica nesse ambiente mesmo, que a gente já não consegue mais tocar. Você está sem perna, ele sem dedo, e eu sem orelhas, eu não escuto direito. Acabou. Vamos ficar aqui então? Vamos ficar para morrer de vez? Só que tem alguém aqui, gente, de coragem, e fala assim: se a gente for ficar aqui, a gente vai morrer, porque a lepra vai acabando com a gente aos poucos. Você já não sente mais, você já não escuta mais, você já não toca mais. Então se nós formos ficarmos aqui nesse ambiente, a gente vai morrer. O que você prefere? Sair daqui ou morrer aqui? Morrer aqui é melhor, né? Claro, né? Morrer nessa situação é melhor. Só que tem alguém, tá vendo? Foi ele, palavra deles. Tem alguém que não pensa assim. Tem alguém que pensa assim: aí, mano, na boa, se a gente for ficar aqui, a gente morre, correto? Se a gente for sair, a pouca força que a gente tem, a gente morre antes de chegar no monte, correto? Aí ele vira e fala assim: então na boa, eu vou morrer, mas vou morrer tentando. Eu não vou ficar parado. Eu não sei você, mas essa vida de mesmice eu não quero mais para mim. Se eu vou morrer tentando, porque tem alguém no alto do monte, e a graça de Deus, ela vai te alcançar hoje. Você recebe essa palavra?
Sacode ele aí e diga: eu sei que tá ruim, eu sei que isso é chato, gente, mas sacode aí sua esposa aí, sacode seu amigo, a sua esposa, diga pra ele: vamos tentar, vamos morrer, mas vamos morrer tentando. Isso, nós vamos morrer tentando. Fique sobre os seus pés, porque tem alguém lá em cima, no alto do monte, que vai parar tudo lá em cima para poder me abraçar, para poder te resgatar mais uma vez. Parece que eu vejo Deus Altíssimo dizendo: eu te levei na primeira, eu te livrei na segunda, eu te livrei na terceira e vou te resgatar de novo. Eu não sei quem te enfiou nesse buraco, eu não sei o que jogou você nesse quarto escuro, mas de uma coisa eu tenho certeza: a graça vai te alcançar. Feche os seus olhos e sinta sendo resgatado por ela, sinta-se envolvido por ela. Estou no meu jardim, tranquei a porta. Isso, adora ele aí. Abri meu coração, erguei, Meu Deus, minhas raízes. isso. Com minhas lágrimas, gotas de adoração. Senhor, não quero que Meu os meus Deus, olhos já tem gente sendo resgatado aí, hein? percam o brilho do primeiro amor. Isso, tá doendo, mas continua tentando. Recebe essa graça dele. Meu Deus, tem gente chorando aí, hein? Seja resgatado por ele. Jesus, isso. Meu Deus, que coisa linda, hein? Ele tá descendo do monte. Isso. Meu Deus. Oh, Espírito de Deus. Ah, Jesus, é hoje. É hoje. Aí, escuta. Ele vence tudo isso, gente. Ele vence tudo isso. Jesus desce do mundo. Olha pra cá. Qual é o objetivo dele? De se expor num ambiente como esse, sair pelo meio da cidade se expondo dessa forma. Qual o propósito dele? É cerco? É cerco? Esse é o propósito dele. Lá vem ele. Leproso! Leproso! Jesus desce do monte. Quando ele se depara com Jesus, a expressão que nós lemos diz: e descendo ele do monte, veio um leproso ao encontro. Quando ele encontra-se com o leproso, quando o leproso se encontra com ele, ele disse: Senhor, se quiseres, pode me curar. Peraí, gente, parece até uma redundância. Mas se ele se expõe dessa forma, o objetivo dele é ser? Qual o objetivo dele é ser? E olha a pergunta do camarada: se quiseres. Isso para mim já não é mais prioridade, porque a ação é clara. Ele se lança, se prostra e adora diante do Senhor. E aí vem a segunda opção: se quiseres. Porque na boa, depois que eu te conheci, Senhor, depois do seu resgate, não tem lepra que vai me segurar. Posso ter perdido uma perna, posso ter perdido um braço, posso não mais tocar, posso não mais pregar, posso não mais andar, mas isso não trava a minha adoração. Eu adoro com boca fechada, eu adoro chorando, não tem problema. Se curar, curou, se não curar, não tem problema. Eu conte, meu Jesus. Isso só quem vem aí para adorar ele. Ah, Jesus, sinta-se resgatado por ele. Isso. Oh, Jesus. Isso. Tu és a primeira.
de verdade, não conheço o seu problema, a sua dificuldade. Talvez de fato você está assim, sem uma perna, sem um braço, como os irmãos aqui estão. Sabe, você não consegue nem externar a sua gratidão. Fato é, e uma coisa que me encanta, olha para cá, é ser sabedor que mesmo com todas essas dificuldades que cercam a sua vida, olha só, você está aqui, cara. Mesmo com tudo isso, você ainda se encontra aqui. Tem noção disso? Você entrou nesse ambiente e não pediu nada para ele ainda. Mas eu sei que você, mesmo com toda essa dificuldade, sem um braço, sem perna, preso num buraco, você ainda conseguiu chegar até aqui. Característica de um adorador. Então, se você está aqui, veio dessa forma, a oportunidade está aí para mim e para a sua vida. Diga para Deus: Deus, me devolve aquilo em que um dia eu perdi, por conta da marca, por conta da dificuldade. Porque se hoje eu estou aqui te adorando da mesma forma, faltando um braço, faltando um dente, faltando uma perna, imagina com todos os membros contados. Então não é vergonha sair do seu lugar e pedir a Jesus: diga: Deus, eu quero voltar a ser uma bomba no inferno, eu quero voltar a ser um instrumento na sua mão. Se você deseja isso aí, dá um salto do seu lugar aí e vem até aqui à frente receber uma oração das mãos dos obreiros. Isso, pede ele de volta. Isso, pede um resgate a ele. Isso. No meu jardim, tranquei a porta. Meu Deus, Abri meu coração. hoje. Isso. Minhas raízes, Só você que acredita nisso. Sejam envolvidos pelo poder de Deus. coração. Senhor, não quero que os meus sonhos percam o brilho do primeiro amor por ti. Não quero que em mim se perca. Eita, Jesus. Desejo te adorar. Olha aí, isso, sinta ele te envolver na noite deste dia. Oh, Jesus, recebe essa graça aí, recebe a graça aí, recebe a graça. Oh, Jesus, nós gostaríamos muito de dizer para você que essa mancha não vai te jogar à margem da sociedade, mais vale. Mas a diferença está, todas as vezes dentro desse leprosário tinha, a diferença está na ação, na atitude. Se você veio nesse ambiente, é porque você acredita num Deus poderoso. Mesmo vivendo em ambiente obscuro, mesmo vivendo à margem de uma sociedade, mesmo sendo desprezado, de uma coisa eu tenho a maior convicção: Ele te escolheu, Ele
Ele te escolheu. Você pode adorar a Jesus por isso.